Bem, gente, nós vamos começar então nossa aula. Boa tarde a todos. Nós vamos falar então hoje do Setembro Verde. Vocês estão vendo aí a imagem para condizer ao tema de hoje. Por que vocês acham? Vamos aí pelo nome. Por que vocês acham que é Setembro Verde? Falem para mim. Eu vou chutar. Tem a ver com um mês de conservação de natureza, alguma coisa assim? Não tem, Então, sei Pablo. lá. Que mais? Por causa das queimas? Não, Alessandro. O que vocês acham que é Setembro Verde? Verde lembra o quê? Ah, Ayla, muito bem, porque representa a esperança, o crescimento verde, não é? As árvores em si. Então, vou apresentar para vocês aqui o nosso texto, para a gente começar. Então, nós temos o Setembro Verde. Campanhas do Setembro Verde pelo Brasil convidam a sociedade a refletir sobre os direitos das pessoas com deficiência. Outros alertas, no entanto, chamam a atenção para o crescimento do índice do câncer do intestino em adultos jovens, além da necessidade da doação de órgãos. Vocês viram o postzinho que eu coloquei no dia 21? Se eu não me engano, foi segunda-feira, no mural? Sim. Sobre o que falava? Justamente, gente, era o dia que se comemora os direitos das pessoas com deficiência, no dia 21. Então, quando vocês ouvirem a história do Setembro Verde, vão lembrar o seguinte, que é o período onde se fala do direito das pessoas com deficiência e o alerta também para o crescimento do índice do câncer de intestino em adultos, o câncer em geral e a doação de órgãos. Então, são 3 coisinhas aí que lembram o setembro. Setembro Verde, tá? Que vocês já devem ter ouvido também alguma coisa a respeito do Setembro Amarelo. Então, por que refletir sobre esses temas? Vocês acham importante ou não? Sim, Por quê? não sei te responder, mas eu sei que é importante. Porque é sempre bom pensar o próximo. Pensar no próximo, se colocar no lugar do próximo. Vocês conhecem alguém, gente, com deficiência, algum tipo de deficiência? Na minha família não tem. Não, mas amigo, alguém assim próximo de vocês? O Matheus, Emanuele, o Vitor. Não, o Matheus e Emanuele diz que sim, que conhecem. O Vitor não. Maria Cláudia também falou que sim, Daniel. Até o ano passado eu trabalhava no CF7 de Ceilândia. Lá é uma escola polo sobre o atendimento a alunos com deficiência auditiva. Então, é polo de Ceilândia. Nós tínhamos muitas salas inclusivas de alunos com deficiência auditiva. Além da deficiência auditiva, nós tínhamos alunos cadeirantes, aluno cego, aluno com problemas também, mobilidade. Então, era uma escola, na verdade, é uma escola inclusiva. Nós tínhamos em base mais de 60 alunos com algum tipo de deficiência física. Então, a escola em si é obrigada a fazer adaptações, tanto do conteúdo, quanto do local também que atende esses alunos. Na nossa escola, o atendimento, nós temos a chamada sala de recursos generalista. É uma sala que atende os alunos com deficiência, não auditiva, mas deficiência intelectual, na nossa escola, no CF14. Então, nós temos alguns alunos que têm algum tipo de deficiência intelectual. Também nós temos alguns alunos que são DEPAC, isso já é um transtorno, onde o aluno ouve, mas não processa direitinho no cérebro, né? E entende uma outra coisa. Tipo eu quando acordo de manhã. Oi. Tipo eu quando tô acordando de manhã, ouve, mas não processa. Não é isso não. Você não... Isso já é outra coisa. Então, nós, a cada dia que passa, nós ficamos sabendo de mais e mais pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de deficiência. Só que a deficiência em si,
ela não deve, de uma certa forma, afastar as pessoas umas das outras. Nós não devemos discriminar as pessoas com algum tipo de deficiência, porque igual, eu não sei se é na música de Raul Seixas, né, que falava assim, todo mundo tem um quê de louco, né? Nós todos temos algum tipo de anomalia. Nós não somos 100%. Ou eu, por exemplo, nas matérias, né? Às vezes eu tenho mais facilidade com português, menos facilidade com matemática, e assim por diante. Então, a verdade, eu tenho que me pôr no lugar do outro, me conscientizar, ter um pouquinho mais de sensibilidade e saber lidar com essas coisas, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Na minha família mesmo, não na família assim diretamente, mas é primo já de terceiro grau das minhas meninas, tem deficientes físicos. Então, é onde a gente tem que se pôr mesmo no lugar. Olha só o que fala nosso texto. A sociedade precisa incluir e respeitar as pessoas de diversas condições e jeitos de ser. Incluem-se os deficientes, aqueles que lutam para continuar a viver, e aqueles que precisam ser conscientizados para prevenir-se de alguma doença e permanecer saudáveis. Então, a nossa sociedade em si, ela luta constantemente para ter uma vida saudável. Aliás, alguns, né? Porque tem uns que se destroem. Sendo assim, alguns meses e datas são selecionados para que a sociedade crie um calendário de debates e reflexões sobre temas essenciais ao caminho a ser trilhado, a fim de se viver em uma nação livre, justa e solidária. Vocês conhecem outro tipo de mês com uma cor diferente? Vocês já ouviram falar? Citem aí para mim. Quais os outros meses que nós temos cores? Outubro rosa, Matheus. Muito bem. Para debater sobre o quê? Refletir sobre o quê? Sobre o câncer de mama. Muito bem, João Guilherme. O João Guilherme também colocou o novembro azul. E o novembro azul lembra o quê? Câncer de próstata. Eita, João Guilherme está antenado. Muito bem, viu? E agora nós temos aí o que nós estamos falando do Setembro Verde, e também, juntamente com o Setembro Verde, nós temos o Setembro Amarelo. Vocês já ouviram falar do Setembro Amarelo? Ó, o Vitor colocou. Victor, Setembro Amarelo para se falar sobre o quê? Suicídio, exatamente, Alessandro. É o mês destinado também de valorização, prevenção do suicídio, valorização da vida. Infelizmente, muitos jovens, eu digo jovens aí na faixa etária da adolescência, eles estão cometendo muitos crimes contra si mesmos, suicídio, né? Prevenção ao câncer de intestino. Já conheceram alguém, gente, com problemas de câncer? Mateus, ele fala ali. A minha avó teve, só que ela conseguiu superar. Do câncer, Mateus? Quem falou agora? Eu, Pablo. Pablo, a sua avó, não é? Que Sim. coisa boa, viu? Meu sogro também tem 15 anos. Ela ele foi teve curado. 2 vezes câncer. Hoje ela tem acho, quase 80 anos já. Gente, que maravilha que ela conseguiu superar isso. É porque tratou a tempo, não é? Uhum. Mateus, o triste é que não tem nenhum mês com o significado da depressão, que é o mal do século. Infelizmente, com esse tanto de tecnologia, esse tanto de informação no nosso dia a dia, muitas pessoas estão o quê? Deprimidas. Mas o suicídio não é uma consequência? É, João Guilherme, da depressão, exatamente. Quando a depressão ela não é vista a tempo, não é curada. A Emanuele coloca, me falaram que pessoas suicidas são somente anjos querendo voltar para suas devidas casas. Linda essa frase, viu, Emanuele? Linda, viu? E não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento com as pessoas que estão passando pelas dificuldades, gente, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, olha só, vamos ver aí da prevenção ao câncer do intestino. Atualmente, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 90% dos casos de câncer no intestino poderia ser evitado. Por isso, em 2019, as campanhas buscam alertar a população para a prevenção, uma vez que o câncer de intestino é o segundo mais incidente nas mulheres e o terceiro em homens.
Estima-se que este ano o câncer de intestino será o segundo tumor mais incidente em mulheres brasileiras, com cerca de 18.980 casos, perdendo apenas para o câncer de mama. Já entre os homens, é a terceira causa de câncer, com estimativa de 17.380 casos registrados. E existe um alerta: o crescimento da doença em adultos jovens. Vocês têm alguma opinião formada sobre o câncer? Vocês acham que o câncer, ele pode ser evitado? Sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. Pode evitar através da alimentação, do que você usa. Ah, sei lá. Tipo assim, eu vi um caso de um cara, né? Onde que ele tava com vesquizo. Aí ele se tornou vegetariano, só que não 100% vegano, né? No caso, ele virou vegetariano. Com Sim. isso, ele, tipo, não tinha mais nenhum vesquizo, né? Então, tipo, vai depender, tipo, se a pessoa é calma também, né? Porque pode desenvolver um negócio no cérebro, né? O cérebro, no caso. Depende muito da pessoa pra pessoa, né? Tipo, acho que vocês entenderam. Então, pode estar relacionado, a Clara colocou aqui, a alimentação saudável. Sim, com a alimentação saudável e regulada de acordo com o organismo, porém depende. Nós vamos ver mais adiante as causas, né? Algumas causas, né? Sobre o câncer de intestino, estima-se que mais de 34 mil novos casos de câncer de intestino surjam em 2020, segundo o INCA. Os estados da região sul do Brasil são aqueles com maior índice de diagnóstico da doença. Existe uma relação direta com o estilo de vida adotado nos 3 estados, como prevalência de excesso de peso e obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de carnes processadas, salsicha, presunto, linguiça, carne seca e etc. Esse tipo de câncer é altamente curável, porém, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas não se atendem aos sintomas e acabam iniciando tratamento em fase já avançada. O índice de cura no Brasil não ultrapassa 50%, justamente pelo mesmo motivo citado acima. Em muitos casos, as pessoas não procuram ajuda, pois falta informação de qualidade para que elas entendam o que está acontecendo em seu próprio corpo e possam procurar ajuda. Por isso, iniciativas como a campanha Setembro Verde são de suma importância para que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação. Informação e prevenção são 2 maneiras altamente eficientes para aumentar as chances e os índices de cura dessa doença. Então, olha, a Clara, já falei aqui a Clara. Emanuele, se não fumar, também é importante para evitar o câncer, né? Manter uma alimentação saudável. Use e abuse de alimentos de origem vegetal. Evite ou limite a ingestão de bebidas alcoólicas. Mexa-se, previna-se. Realize exames de sangue oculto nas fezes todo ano, ou pelo menos a cada 2 anos. Muito bom, viu, Emanuele? Sua resposta aqui. O Matheus também colocou que pode ser evitado, ou também pode ser evitando a carne. O Vitor falou. O João Guilherme também colocou a respeito da salsicha, que faz muito mal. Gente, aproveitando aqui, vocês sabem como é produzida a salsicha? Sim. Sim, vocês já viram vídeos no YouTube mostrando ali Nossa, como é é que se horrível. faz? Pois é, gente. O pior que o trem é gostoso, né? A Clara, porque é cheio de produtos químicos. O Vitor coloca, cachorro frito não pode comer, então, aí é, cachorro quente, né? A respeito da salsicha. Na verdade, gente, são os embutidos em geral. Quanto mais processado o alimento, mais prejudicial à saúde ele é. Mateus, você não gosta de carne, nada de porco? Mas uns falam que a carne de porco é a mais nutritiva, melhor do que carne de vaca. Não, é muito ruim. Costelinha de porco é uma delícia mesmo, Emanuele, ó. Hoje eu comi foi bisteca. Aquela costelinha com limão. Uma delícia. Então, olha só, quais são os sintomas do câncer de
intestino, né? Sangue nas fezes, mudanças recentes nos hábitos intestinais, sensação de evacuação incompleta, cansaço ou fadiga inexplicável, dores abdominais, perda inesperada e repentina de peso. Atenção, pois o câncer coloretal pode se desenvolver silenciosamente por um tempo, sem apresentar nenhum sintoma. Quem corre o maior risco de desenvolver o câncer de intestino? Então, olha só, quem corre o maior risco? Pessoas com histórico familiar de pólipos, câncer coloretal ou ginecológico, mama, ovário e útero. Pessoas com uma dieta pobre em fibras, rica em gordura, com grandes quantidades de conservas ou aditivos químicos. Pessoas sedentárias, fumantes e obesos. Pessoas com síndromes genéticas, ou seja, são aquelas pessoas que já têm a predisposição para ter o câncer, não é? O Felipe coloca aqui, os embutidos são tão perigosos quanto o cigarro. Realmente, viu, Felipe? Bem, o Setembro Verde também, ele é lembrado por causa da doação de órgãos. No dia 27 de setembro, nós comemoramos o quê? Uma outra data importante, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Vocês têm conhecimento de alguém que tenha feito algum tipo de transplante na família de vocês? Felipe, você tem algum conhecido? Qual foi o transplante que esse conhecido seu fez? Transplante de quê? De coração? Eu também tenho um conhecido. Meu pai hoje é transplantado do coração. Tem 4 anos que ele fez o transplante. Está aí hoje ainda para contar a história, graças a Deus. Então, olha só, no dia 27 nós celebramos esse dia. A data idealizada pela OBTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, busca, então, conscientizar a população sobre a importância de ser doador de órgãos. A ideia é ajudar as pessoas que lutam por uma oportunidade de salvar as suas vidas. Assim, devemos lembrar dessas datas pela cidadania, coparticipação social e na igualdade de condições. O intuito é continuar a luta pela ampliação de direitos por uma sociedade mais justa. Então, é importante, gente, ser doador de órgãos. Além do meu pai, eu também tenho um irmão que ele fez já 2 cirurgias de córnea. Ele teve um acidente enquanto estava trabalhando, parafusando, né, no teto, o parafuso pegou no olho dele e perfurou a córnea. Ele fez o transplante, teve problema e fez o transplante pela 2ª vez. Então, eu tenho 2 pessoas na minha família que dependeram da boa vontade de outras famílias em dizerem sim para a doação de órgãos. E hoje eles estão aí, meu pai, graças a Deus, vivo ao nosso lado, e meu irmão enxergando. Então, são coisas que a gente tem que pensar seriamente em ser, né, doador de órgãos para ajudar outras pessoas. Então, dizer sim após a perda de um ente querido pode ser doloroso, mas também pode mudar a vida de milhares de pessoas que esperam por um transplante. A campanha Setembro Verde, realizada ao longo do mês, tem o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos, para ser um potencial doador. Não é necessário deixar algo por escrito, porém, é fundamental comunicar à família o desejo de doação. A coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, Eliana Barbosa, explica que é importante comunicar ao familiar sobre o desejo de doação, porque uma das principais causas da não efetivação se dá pela negativa familiar. Em 2018, de acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, a não efetivação da doação foi de 36% no Ceará e 43% no Brasil. Por isso, é necessário informar a família sobre o desejo de doar. Essa atitude sensibiliza o parente a autorizar a doação. Diz, quando a morte cerebral acontece, a perda irreversível das funções vitais que mantêm a vida, como a perda da consciência e da capacidade de respirar. O indivíduo pode ser um potencial doador de córneas, rins, fígado, coração, pulmão, pâncreas, entre outros órgãos e tecidos. Os órgãos são retirados e utilizados para transplante, ou seja, um único doador
pode salvar cerca de 8 vidas. A legislação brasileira é uma das mais seguras, com a exigência de 2 avaliações clínicas por médicos diferentes. São profissionais capacitados e não participam das equipes de retirada dos órgãos. É exigido também um exame complementar que mostra a ausência de fluxo cerebral e atividade elétrica, ressalta Eliane Barbosa. Também é possível ser doador em vida, sem comprometer a saúde. Nesses casos, a pessoa doa tecidos, rim e medula óssea. Ocasionalmente, também é possível doar parte do fígado ou do pulmão. E, por fim, nós vamos falar aí do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi celebrado no dia 21. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, no dia 21 de setembro, foi instituído por movimentos sociais em 1982, com o objetivo de promover e debater a inclusão social. Em seguida, a data foi oficializada no Brasil pela Lei nº 11.133, de 2005, pelo então vice-presidente José Alencar Gomes da Silva. Contudo, a cor não é por acaso, mas por um significado especial. O verde da esperança e dias melhores para o país e para as pessoas com deficiência. A data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando, portanto, o nascimento das reivindicações de cidadania e a participação em igualdade de condições. E também por sua proximidade com a primavera, o que nos remete a pensar que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser sustentável em todos os aspectos. Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por exemplo, cerca de 20% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. E apesar da importância e da obrigatoriedade legal, a participação desses profissionais no mercado de trabalho formal ainda é pequena. Incluir as pessoas com deficiência na sociedade não é apenas um ato humanitário, mas também um dever a ser cumprido. A pessoa com deficiência sempre esteve longe dos espaços de fala e decisão, seja por preconceito, discriminação, estigma. A verdade é que a pessoa com deficiência é tratada por muitos como alguém inferior. É inegável o avanço que tivemos com a aprovação da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. No Brasil, inclusive, a convenção tem o status de emenda constitucional. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou a Lei número 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas ainda que tenhamos avançado, tal avanço não tem se refletido como deveria em relação à inclusão social da pessoa com deficiência. A maioria ainda enfrenta imensa dificuldade no acesso a direitos básicos, como saúde, educação, habitação e trabalho. E a percepção social ainda é pautada em critérios médicos, isto é, vê-se a deficiência como uma doença e uma responsabilidade da pessoa e da família em prover os meios necessários para que possa exercer direitos constitucionalmente garantidos a todos os cidadãos. No sentido oposto, a Convenção e a LBI consideram que a deficiência é causada pela sociedade, que não provê à pessoa com deficiência meios de exercer seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, agora eu pergunto a vocês, o que podemos fazer para incluir as pessoas com deficiência? O que cada um de nós pode fazer? Respeitar, Apoiá-las o máximo possível. apoiá-las, exatamente. Dar atenção, o Felipe colocou aí, dar atenção. O que vocês acham em relação a respeitar o espaço? Tá, Ana Beatriz? Ter a consciência de que elas são iguais a nós, lutar pelos seus direitos, exatamente. Como, Emanuele, que eu vou conseguir lutar pelos direitos das pessoas com deficiência? De que forma? Eu, no meu mundinho, vou conseguir lutar. A gente tem alguém para nos representar na política? Exatamente, Vitor. Votar no governador certo para que todos tenham os mesmos direitos. No governador, nos deputados, presidente. Então, a gente tem que fazer jus ao nosso voto.
Quando eles colocarem as propostas de campanha, a gente dá uma olhada também se tem alguma coisa que diz respeito às pessoas com deficiência e tentar incluí-las no nosso meio. Isso é muito importante. Observar também ao nosso redor se elas estão bem acolhidas, de que forma? Se o nosso administrador regional, os administradores das nossas regionais, Ceilândia, Taguatinga e assim por diante, estão fazendo um bom trabalho, se estão dando acessibilidade às pessoas, os cadeirantes, aos cegos, a estrutura das calçadas, e assim por diante. Tem tantas outras formas de incluir as pessoas com deficiência. E depois da gente ter feito a leitura desse texto, eu volto lá no câncer, a respeito da prevenção do câncer. Vocês citaram alguma coisa. Como é que eu posso prevenir o câncer? Para a gente fechar a nossa aula de hoje. Estilo de vida saudável, tomar cuidado com a alimentação, se exercitar, evitar o estresse, fazer exames de sangue ou de fezes, exatamente, deixar de lado o sedentarismo. Muito bem aí vocês. Tomar as medidas necessárias que a organização da OMS passa para a população, atividade física. Então, ó, vocês que participaram, Felipe, Clara, Matheus, Emanuele, Vitor e os demais aí. Matheus ainda coloca tomar 2 litros de água, atividade física, exatamente. E eu pergunto, vocês estão fazendo atividade física nessa pandemia? Estão se exercitando? Sim, nossa, gente, que coisa boa. Yasmin, eu tô com você. Infelizmente, não. É por isso que as dores só aumentam. Tem que tomar vergonha na cara para fazer atividade física. Ah, atividade física, o Vitor coloca, né? Mexendo os dedos no celular. Pietra diz que vai ir para academia com todos os cuidados, viu, Pietra? Porque nós estamos ainda em uma pandemia. Ah, Clara trabalha movimentação de colher. Ah, isso não pode. Tem que ser com equilíbrio, gente. Tudo na vida tem que ser equilibrado. Até as coisas mais saudáveis, a gente fazer em excesso também é prejudicial. Limpando a casa, o Felipe coloca, muito bem. Vocês já colocaram aí as causas, né? O que é falado nesse mês. Mostrei para vocês aí também do Setembro Verde, os 3 itens discutidos. Então, eu peço para vocês mesmo continuar se cuidando, que é importante. Bom, então, vocês fiquem com Deus. Um cheiro, um beijo para todos vocês. Tchau, professor. Tchau.